E mostra isso. Ele tinha dificuldade de relacionamentos. Exatamente. Mas ele era muito bom para abrir igreja. Abrir a igreja e ir embora. Vou me embora porque senão eu mesmo vou fechar. Senão eu mesmo fecho. Mas aí tinha os seus balizadores. Tomé foi um que conseguia fazer isso com maestria, né? Aprendeu com ele, ele foi embora e ele ficou lá cuidando. Paulo disse: faça assim, ó. Faça o que eu lhe ensinei. Faça isso aí, né? Timóteo, Tito, né? Eles aprenderam. É tanto que para Tito ele diz: por isso que eu te deixei em Creta. Levante presbítero. Eu deixei você aí para isso. É verdade. Só um momentinho. A cidade de Corinto, Paulo ele chegou numa situação de cidade. Com o crescimento do cristianismo, a cidade foi transformada, que é consequência da igreja, né? Era difícil alguém ir lá que não fosse nesse contexto agora, nesse momento. Paulo foi porque ele sabia enfrentar aquela situação e depois leva alguém para tomar conta. É tanto que ele teve que estar infiltrado, né? E ele não entrou como um apóstolo, ele entrou como um empresário no ramo de tendas. Com Priscila e Áquila. Justamente. Né? Exatamente. Bem, pastor Eduardo, aí nós vemos aqui a separação, né? Mas nessa separação, nós vamos ver aqui nome a nome, mas vale ressaltar que há um registro aqui de um diácono que foi diferenciado, que os outros não foram. É só a gente prestar atenção. Aí vem o versículo 5, que eles entraram em oração, né? Aí vem o versículo 5. O parecer agradou a toda a comunidade a eleger Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha a colocação aqui, né, para Estevão. Os outros não têm. Aqui ele aí de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Mas o que ressalta aqui, o que a gente quer ressaltar, é Estevão. É tanto que os outros não têm tanta ênfase, não é? Mas Estevão tem um capítulo 7 praticamente para ele, que é o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, onde ele foi, de certa forma, apedrejado até a morte, né? Então a gente percebe que Estevão, ele teve um diferencial. Ele era aquele diácono que a gente pode aqui usar, como pegando aqui o gancho que o pastor Eduardo disse, era o diácono que era o pau para toda a obra. Era o cara cheio do Espírito Santo, era o cara sensível, era o cara que chorava, era o cara que botava o banco na cabeça, era o cara que carregava o som e não reclamava. Tinha um bocado de cara, mas ele era o cara que era diferenciado, né? E todo cara diferenciado, ele carrega consigo, ele levanta problemas, ele desperta inveja, desperta discórdia, né? Porque fulano está fazendo porque é babão do apóstolo, é babão de Pedro, é babão do pastor, está perto ali, mas é babão, está crescendo porque é babão. Só que a Bíblia Sagrada refere a Estevão e dá essa deferência a Estevão, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Diga alguma coisa aí. Completando 9, lá no final, assim, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Aí disseram aí os nomes dos homens, né? Das terras. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Cara, era top, viu? Cara, era top. E vamos para um detalhe. Pós Jesus. Sim. A ação do Espírito. Isso aí, né? Eles não podiam essa palavra, né? Resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Isso é fantástico, pastor.
Que revelação estava chegando. O canal estava aberto. Tinha água muito à vontade. O apedrejamento que a gente vai ver lá na frente, ele diz assim, eu vi o céu aberto, né? Olhou para cima e tal. Na verdade, aquilo estava nele constantemente, estava o canal aberto. Uma sintonia Fantástico. a ponto de... Não tinha como provar algo contra aqui, porque o cara estava fluindo. Estava dando certo. E isso que incomodava. Mas Justamente. aí tá, o diferencial é porque ele estava no propósito. E quando o camarada está no propósito, ele não para o que os outros estão falando. Ele vai executar. Não tem como segurar. Ele vai fazer. O caso de Neemias, né? Ele tinha um propósito. Vamos parar, né? Ele vai fazer. Estou fazendo uma grande obra. E acabou a conversa. Era com a colher de pedreiro na mão e a espada na outra. Mas estou fazendo. É o caso dele aqui. Justamente. Ele sabia, não tinha como parar. Fizeram de tudo para parar ele em argumentos. Mas o cara fluía. Tinha respostas para tudo. Aqui o 9 diz assim, ele realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Pastor, todo mundo está vendo. Isso incomoda, todo mundo está vendo. Vamos tentar pegar esse cara aqui. Mas está acontecendo tudo isso aqui. E agora? Aí vem de uma forma errada, né? Sendo assim, o 11 subornaram alguns outros homens para o caluniarem. Por quê? Porque esse cara está incomodando. Ou seja, a gente não está conseguindo parar ele através de argumentação. Então nós vamos criar meios, né? E é aqui o que diz o versículo de número 13, né? As falsas testemunhas foram apresentadas. É o 13. Que depuseram estes homens, não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Em nenhum momento eles estavam falando sobre isso. Eles estavam falando de Jesus. Mas o incômodo era tão grande que eles não conseguiam parar pela força, pela imposição, não é? Pelo contrário, quanto mais dizia, rapaz, se tu não parar tu vai morrer, mais que o cara falava, mais que eles aumentavam, mais que eles continuavam. Rapaz, eu vou arrancar a tua cabeça. Aí é que eles aumentavam, eles que eles continuavam. Rapaz, vou matar você e sua família. Aí é que eles aumentavam. Quer dizer, não tinha como parar eles. Eles não, só tinha uma forma de parar eles. E qual é a forma de parar o pregador do Evangelho, a igreja do Senhor? Dessa forma, falsas testemunhas. Qual é o plano arquitetônico para parar a igreja de hoje? É criando leis, porque subentende-se que a igreja, mediante a lei, vai obedecê-la, não é? Porém, vale salientar uma coisa: toda lei que for contra a palavra, ela não pode ser obedecida. A palavra se sobrepõe, não é? Então, a gente vê aqui, pastor Eduardo, algo que aconteceu lá atrás, que está para acontecer nos nossos dias. Qualquer momento pode acontecer. Criações de leis para tentar barrar a igreja do Senhor. E para a gente finalizar, porque o tempo não nos permite mais, a gente até passou do horário, já estamos quase 2 horas falando. A gente tem sempre, né? Capítulo 7. Só um momentinho, lê o versículo 15. Leio. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Eu não queria estar naquele lugar contra Estevão. Como é que ficaram a cara desse povo quando viu Estevão? Nem eu. E que momento foi esse? Isso mostra também, pastor Eduardo, o grau de intimidade que esses caras tinham, né? Porque cai para nós as pessoas olharem para o rosto de um cara como Estevão e ver o anjo, a personificação de um ser angelical. Cara, esse cara tem uma intimidade com Deus fora do comum. Era
E a promessa: surreal. estou com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui é a mesma coisa. Esse versículo acho muito forte isso. Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando entra na fornalha, o que é que o rei diz? A gente não jogou 3 lá, não? Eu estou vendo 4. E o quarto, Né? Tem uma imagem de anjo, ele é diferente. Vem para fora. É isso aqui. é verdade. Ainda vai vir um bom momento da igreja. Com certeza, eu acredito Ainda nisso. vai vir esse bom momento. É o fogo que vai purificar, Eu acredito, né? eu acredito. Em nome de Jesus. O capítulo 7, pastor, e a gente infelizmente tem que finalizar hoje aqui. Nós lemos hoje do 1º até o 30. Até o 30. A defesa de Estevão. A defesa de Estevão, né? E então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estavam na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, aquilo que você já tinha falado, né? E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Então saiu a terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina na terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Aí ele foi relatar pontos históricos, né? Um resumo, né? Bem. Resumo histórico de toda a vida de Israel, né? É justamente a argumentação de Estevão. A argumentação de Estevão. Lá na frente a gente tende a ver a morte de Estevão. Mas aqui a gente mostra no capítulo 1, no capítulo 7, do 1 em diante, a argumentação, a defesa. Mas ele faz sua defesa pontuando historicamente, trazendo à memória algo que aconteceu com o povo de Israel, né? Esse capítulo ele revela quem é Estevão, porque até antes dele aqui nós vimos um Estevão cheio do Espírito Santo e que operava, né, em nome de Jesus, e as coisas aconteciam. E se a gente parar nisso aí isoladamente, a gente vai ver um cara que estava fazendo e sem entender princípios. Agora ele tem a oportunidade de se revelar quem ele era. Não estou falando que ele agora não ligado ao Espírito Santo, mas quem ele era, quem era esse cara? Era um cara que sabia o que estava fazendo. Então aí que está. O fato da pessoa, porque tem gente que acha assim: eu sou profeta e vem aqui e fala de todo jeito. Não é assim. Deus pode te dar a palavra, mas você tem que saber executá-la. Essa é uma questão. Não, porque eu recebi uma palavra de Deus e eu vou, porque eu recebi, agora eu vou fazer, eu vou falar e não quero nem saber, o pastor não vai me empatar e vai ser assim. Não, está errado. Está errado. Aqui está revelando que ele sabia de tudo, toda a trajetória cristã dos hebreus. Ele foi puxar lá de Abraão. Tem uma base. Antes de Abraão, né? Antes de Abraão. Ele tem uma base, que essa base é o que o sustenta pelo Espírito Santo para executar. Então, aí temos que entender algo, pastor. O Espírito Santo nos enche do nada?
eu tenho. Não, tem que ter alguma coisa para ele encher. Isso que é a base dele. Mas a minha pergunta, pastor Eduardo, que eu acho que talvez seja a pergunta de alguns, não atrapalhando aí o seu raciocínio, mas é só aumentando e enriquecendo o seu raciocínio. Estevão, ele fazia parte dos primeiros crentes que aceitaram Jesus. Acompanhe meu raciocínio. Dos 3.000, do quase 3.000, ou dos 5.000? Ou ele veio juntamente com os apóstolos, fez parte dos 500? Ou ele fez parte dos 70, que foi dividido de 2 em 2? Rapaz, Deixa eu te responder de um jeito. responda. Eu acho que acho que não é a resposta que o senhor quer, não. Mas responda, só porque é para matar a curiosidade de muita gente aí. Eu posso dizer que ele veio de uma base. E que não foi rasa. Não foi temporária. Esse relato do capítulo 7 não é de quem passou 5 minutos lendo um livro para chegar e aceitar isso. Porque tem muita riqueza de detalhes, né? Muita riqueza. Porque assim, a minha pergunta é Para aceitar morrer, viu? justo. A minha pergunta é baseada justamente nesse ponto de vista. Por quê? Porque se eu sou da primeira turma que aceitou dos 3.000, Muito pouco, né? é muito pouco tempo. Muito pouco. Se eu sou da turma dos 5.000, muito menos ainda. Isso. Então eu tenho que fazer parte ou dos 500, que é muito pouco também, ou dos 70. De Lucas capítulo 10. Então, quer dizer, para mim ter uma base sólida, porque isso é anos de estudo. Sim. Ele não estava lendo, ele estava trazendo a memória. Ei, sob pressão. Sob pressão, que é pior ainda. É naturalmente Né? esquecer alguma coisa. Sim, mas a riqueza de detalhes aí denota-se que ele vem lá de trás. A base dele é construída lá atrás. Aí entra mais uma vez o que Jesus havia dito: o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Ou seja, em algum momento o cara estava alimentado. Entendeu? Ele vinha aguardando o seu dia. Esse era o seu dia. O dia X. Então quer dizer, a riqueza de detalhes denota que ele não tem uma base da noite para o dia. Ele vem numa construção até chegar à perfeição, que foi o ápice aí. Aí vamos pela Bíblia. Ninguém estava vendo ele, né? Então aquele irmãozinho ali, ninguém está vendo, né? Ninguém me vê? Irmão, vai chegar o seu dia. Continua. Glória a Deus. Vai chegar o seu dia. Nem que seja para um momento, Mas vai chegar. vai chegar o dia. Bem, queridos, pastor Eduardo, vamos chegar ao final. Vamos agora falar somente da morte, né? Que aí a gente já viu, já discutimos essa questão da base dele, dos argumentos dele. Sim. Mas culminou, por mais riqueza de detalhes na sua argumentação, não funcionou, a princípio não funcionou para talvez suas pretensões, não sei, porque a gente tem que ver na ótica da razão. Talvez espiritualmente falando, ele queria morrer, não é? Ele sabia que ia morrer, mas na ótica da razão, talvez não. É aquilo que o próprio apóstolo diz: o viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Mas, aí lá embaixo ele diz: mas se for para viver, né? Quer dizer, ele tem um contraponto aqui. Esse cara poderia ter rendido mais, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Entendeu? Paulo tem um contraponto. Mas na ótica aqui, talvez Estevão diz: eu vou me argumentar porque eu tenho muito mais gasolina para queimar, muito mais óleo para queimar. Mas aí, dentro do plano espiritual, era só aquilo que Deus queria que ele fizesse. Somente. E, vamos dizer assim, ele queimou a vela muito rápido. Não estou concordando nem discordando, estou dizendo. Ele queimou muito rápido. Tão rápido, tão forte que não suportava. Acho que foi isso. Foi tão forte essa presença do Estevão, do que estava sendo feito,
naquele ambiente de transformação, de mudanças, nessa administração que era vários povos, né, chegaram para discutir com ele, e era muita unção nesse cara. Ele queimou muito, Justamente. muito forte, impactante. Aí um pensamento nosso aqui, né? Vou entrar nessa sua viagem aí. Se ele tivesse administrado melhor a vela, poderia ter rendido um pouco mais. E seria interessante, né? Acho que na ótica humana aqui, ter visto mais de Estevão. Acho que teria sido legal se a gente tivesse visto Estevão com mais tempo. Porque o cara estava numa pegada com o Espírito Santo muito forte. Muito forte. Muito forte. Eu achei muito interessante isso. Mas tão forte que a turma não aguentou. Tão forte que... E eu acho que assim, eu acho interessante isso aqui. Temos que queimar. É o gás que ele está nos dando, temos que queimar. Pastor, sabe aquela assim, rapaz, eu tenho uma palavra, que essa palavra eu estou tão cheio dessa palavra que eu vou desmanchar ela em 3 domingos. Vou passar esse mês queimando. De repente ela não vai ter essa intensidade, porque de um domingo para outro, esse intervalo, vai acontecer algo que vai pegar a tua palavra, a palavra que tu fosse cheio, e mudou. Era para você queimar de uma vez. Eu acho que com ele a gente não deve economizar, não. Tem que aproveitar. Acho que Estevão deixa isso para a gente. Queima, vamos queimar. Aí amanhã ele dá o de novo, né? O propósito com Estevão foi isso aí. Até porque tem um detalhe aqui para diferenciar de Paulo. Você citou Paulo. E aí tem uma visão diaconal. Era diácono, né? Era. E tem a visão apostólica. Aí, eu acho que tem essa diferença aí. Paulo, ele precisava de mais tempo. O diácono aqui não. Ele precisava de executar no seu tempo. É o seu serviço, né? O seu serviço. Justamente. Pastor Eduardo, chegar ao final agora aqui, a gente tem que terminar, pelo amor de Deus. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu o que já via. A glória de Deus, e Jesus estava à sua direita, em pé. Versículo 55. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamaram em alta voz, tapando os ouvidos, e unânimes arremetaram contra ele pedras. E lançaram fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Que aqui começa a história do grandioso apóstolo Paulo, né? Começa de uma forma bem interessante, né? E apedrejavam Estevão, que invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se ajoelhou e clamou em alta voz: Senhor, eu te peço que perdoe os pecados deles. Que lapada. As palavras de Jesus na cruz, não foi? Idênticas. Aí vamos Então esse cara não estava nos 3.000 não, viu? Vamos pensar na tua resposta, na pergunta de novo, né? Tá vendo? Só que algo que é muito comum do que a gente está lendo aqui, em Atos, sempre ele destaca isso aqui que você leu, o versículo 55, contudo Estevão, cheio do Espírito Santo. Quando falou de algo que Pedro fez, cheio do Espírito Santo. Fulano fez algo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Sempre tem esse destaque. Movido do... E a condição é que fosse cheio do Espírito, que tivesse isso. É algo... tem que ser comum. Cheio
do Espírito Santo. Era uma evidência, né? Tinha que ter isso. E aqui, ó, chegou ele de novo, cheio do Espírito Santo. Quer dizer, o cara sendo apedrejado, mas cheio do Espírito Santo, não sentia nada. Isso. Estava anestesiado, né? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E pastor Eduardo, para nós agora concluirmos de fato, a morte dele começou então agora a aparecer o apóstolo que seria Paulo, que aqui era Saulo, né? Começou, ele surgiu daqui. A história dele começou aqui. Mas o interessante é que Estevão disse: Senhor, perdoe os pecados desse povo. Mesma coisa que Jesus disse: vocês não sabem o que estão fazendo. Ele soubesse. Quer dizer, quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente vê alguns detalhes interessantes. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela atrai. Quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela tem ousadia. Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem poder de Deus de fazer um paralítico andar, ação direta do Espírito Santo. Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela não tem medo. O Espírito Santo atua de uma forma que a igreja estremece, não é? Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem argumentações que quando os caras começam a ver, a perceber, os caras dizem: rapaz, pare que você já está quase me convencendo. Quer dizer, a ação do Espírito Santo. Quando ela é cheia do Espírito Santo, ela tem a facilidade de perdoar, mesmo sofrendo. E aí, camarada? Ele é água que pega uma terra seca e vai infiltrando, molhando e gerando vida, restaurando, né? Trazendo um sentido de novo. Não tem como explicar. É inexplicável. É inexplicável. O 58, ele diz assim, né, que as testemunhas deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Eu acho que ele queria, imediato, de uma forma inconsciente, querer viver isso. Porque Saulo, ele teve a oportunidade de enxergar algo espetacular, né? Ele viu, né, isso que estava acontecendo com Estevão. E olha, aí, né, depois a gente vai ver isso, né, que, como ele se revela, né, de sabedoria, né, Paulo. Aos pés de Gamaliel, um homem... Não... Na sua época, um destaque, né, de sabedoria. Aí ele vendo tudo isso e aquele cara ali sob pressão, sendo apedrejado, conseguindo liberar tais palavras. O ambiente, eu penso isso, que a atmosfera daquele ambiente ela foi transformada. Eu acho que não foi uma morte de peso, foi uma morte com um cheiro suave. O Espírito Santo não estava lá? Aí as roupas foram jogadas ali. Ele presenciou algo fenomenal. Ele queria viver aquilo. E viveu. Eu acho que ele estava procurando outros Estevão. Aí ele se achou. Cenas para os próximos capítulos. Cenas para o próximo capítulo. Né? É verdade. Ele estava procurando outro Estevão. E ele era aquele próximo Estevão. Ele era o próximo, justamente. É verdade. Bem, queridos irmãos, nós chegamos ao final do nosso podcast. Hoje foi especial porque fizemos um resumão e foi tão bom, tão produtivo, né? Que, graças a Deus, espero que você tenha aprendido algo de Deus. Esse é o nosso objetivo. A todos os nossos internautas, tantos os que navegam pelo YouTube como Facebook, a todos da AD Paz Santa Cruz, que é a rádio online. Deus abençoe a vida de vocês. Vou convidar o pastor Eduardo para fazer as suas considerações e finalizaremos com uma oração ao Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer, dizer que é uma tarde muito boa, um momento muito gostoso. Tudo isso aqui
faz queimar aqui muitas coisas assim, porque é assim que funciona. Nós somos movidos por essa manifestação do Espírito, trazendo de volta à nossa memória muitas coisas que nós vivemos ou lemos. Isso aqui é fantástico. Eu agradeço o convite e sempre que for possível estarei aqui. É bom, eu gosto. Isso aqui é muito bom. Esse é o nosso lugar, pastor. Verdade. Esse é o nosso lugar, né? Espero que tenha sido proveitoso para você que nos ouve e que possa sim queimar dentro de você, que possa, vou repetir uma palavra que eu falei lá no momento de José, o levita, que você possa ser alinhado, compreender o tempo, esse tempo do alinhamento seu. Não é comparando a ninguém, é o seu. Não se compare a Ananias, a Zafira, não se compare a José, mas entenda que o processo do alinhamento começou. E eu tenho que me encaixar nesse plano para executar algo que é agora. Deus vai me usar amanhã. Não, eu acho que Deus vai te usar hoje, se você se encaixar aqui, se você se deixar. Então essa é a minha participação hoje. Entender isso aqui. Sexta-feira, se estiver disponível, será um prazer recebê-lo, que a gente vai fazer outro resumão do livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Valeu. Estudamos Tiago, foi o pastor César que esteve com a gente aqui. Rapaz, Tiago é bom. Tiago foi lapado aqui em banda de lata. Tiago. Estudamos passando 30 dias. Tem dia que não tem nem óleo, né, Tiago? Não. É no seco mesmo. E só o sangue descendo. E hoje agora nós começamos, no início do mês, a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, né? Algo maravilhoso. Fantástico. Quero agradecer, pastor Eduardo, a sua participação. Para nós é um prazer recebê-lo. Se sexta-feira estiver disponível, já está lançado o convite, viu? Tá certo. Muito bem, vamos orar agradecendo a Deus. Quero agradecer mais uma vez o nosso irmão Gutenberg, que faz esse trabalho aí com maestria, né? Ele é especial, viu? Olha, se não fosse ele... Nós vou voltar aqui, ó. É a função. De repente você não está vendo ele aqui agora. Vai precisar de vir no culto ou em outro momento, mas ele está aqui. É importantíssima a presença de Gutenberg aqui com a gente hoje. Justamente. Né? É verdade, senão a gente não estava aqui também não. Isso. Como ia falar para quem? Só nós dois, né? Vamos orar. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitíssimo obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e falou conosco, a revelação que o Senhor nos trouxe da Tua Palavra. Aplica nos nossos corações, Senhor, que esta chama que já está acesa incendeie as nossas vidas. Eu te peço, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa estação. Você está na Rádio AD Paz Santa Cruz. Família, relacionamento e liderança. Compartilhamos o amor de Deus através da sua palavra. Acompanhe a programação online da nossa igreja e receba a palavra de Deus em seu coração 24 horas por dia. E em breve você também poderá ouvir os nossos podcasts. Vai ser show de bênçãos. Agora acompanhe a nossa programação musical e compartilhe muito. Eu amei te encontrar aqui. Saiba que Jesus te ama muito e eu também. Rádio AD Paz Online, uma programação exclusiva para o povo de Deus. Se você é assim como eu, apaixonada por Jesus, então aqui é o seu lugar. Fique ligadinho com a gente, ouça a nossa programação e abra o seu coração para ouvir o amor de Deus. Rádio AD Paz Santa Cruz, um novo tempo de muito amor para você e sua família. Agora que você já conhece, que tal nos fazer uma visita? Estamos reunidos toda terça, quinta e domingos nos cultos de ensino, oração e celebração. A nossa igreja fica na Rua Santo Antônio 186, no bairro Paraíso, em Santa Cruz, Rio Grande do Norte. Deus te abençoe.